Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar aqui com você na TV Sempre. E o programa você já sabe, o programa é Só Jesus. Agora, por que tem esse nome Só Jesus? É porque, meu irmão, esse pastor aqui fez uma opção na vida. E qual é a minha opção na vida? É só pregar e falar o nome de Jesus. Eu não tenho outra pregação. Não tenho uma outra referência na minha vida e na minha fé. A referência é Jesus Cristo e não tem conversa para mais ninguém, não. E nem tente vir aqui tentar me convencer que eu preciso ampliar os meus horizontes, ampliar a minha pregação, porque não vai acontecer, meu irmão. Porque eu faço isso com a convicção enorme da minha alma, pela experiência que eu vivi, uma experiência de quase morte. Estou vivo aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. E Deus me fez ver, Deus me fez enxergar que o reino de Deus é a pregação principal do Filho de Deus. E o reino de Deus foi uma coisa arquitetada por Deus, planejada por Deus, para voltar a ter um relacionamento, uma comunhão, uma convivência, uma participação na vida do ser humano. Deus quer participar da sua vida, meu irmão. Você não está sabendo disso, não é? Deus quer participar, Deus quer estar junto com você. E só que tem uma coisa, é Jesus quem nos diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você já leu isso na Bíblia, não leu? Eu sou o caminho. Então, meu irmão, o caminho para se estabelecer esse relacionamento com Deus é Jesus. Então nós temos que caminhar essa jornada, nós temos que fazer essa jornada, nós temos que andar por Cristo e em Cristo. Porque além dele ser o caminho, ele é a verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos eu e você agora abrir o nosso coração, ativar as nossas sensações, as nossas percepções, que a gente tem que ativar, a gente não pode estar com esse negócio desligado, não. Liga aí a tua percepção, liga aí a sua atenção, liga aí a sua espiritualidade para você entender. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele plante no seu coração esse conhecimento divino de que Deus quer ser realmente partícipe da sua vida. Deus não foi feito para viver sozinho, meu irmão, como também você não foi feito para viver sem Deus. Não dá certo, não funciona. E olha, meu irmão, deixa eu ler aqui para você agora um texto da palavra, que a gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 1. Aliás, perdão, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meu irmão, esta foi a notícia mais espetacular que o mundo já ouviu. Esta foi a maior notícia dada à humanidade. Não é só para os cristãos, não. Esta é a notícia mais relevante que a humanidade recebeu. E recebeu direto de Jesus. O que aconteceu? Jesus foi batizado por João Batista. E eu não sei se você lembra que no batismo de Jesus, após Jesus ser batizado, veio uma voz do céu, a voz de Deus, dizendo assim, eu nunca esqueço isso aí, meu irmão, eu fui descobrir quando eu estava lá no hospital Sara, não é? Numa condição miserável, magro, seco, virado em osso, não é? E de repente eu fico ali meditando, não tenho outra coisa para fazer ali na cama, então eu fico pensando nas coisas de Deus também, por que não? Para não ficar maluco, para não ficar depressivo, né? E aí Deus me mostra claramente que depois do batismo ele fala e diz: este é meu filho amado em quem me compraz ele ouvi. Isso foi no início do ministério de Cristo.
Depois você vai ver de novo isso lá já no fim, quando Jesus já estava prestes a ser crucificado. O mesmo episódio lá no Monte da Transfiguração. Você lembra, né? Estava lá Pedro, Tiago e João, e estavam lá Moisés, Elias e Jesus. Só que aconteceu um episódio super interessante ali naquela hora. Pedro, Tiago e João queriam fazer uma cabaninha para Jesus, uma cabaninha para Elias, uma cabaninha para Moisés. E ali o Monte da Transfiguração seria um monte para as pessoas fazerem o que fazem os muçulmanos, né? Tem que ir pelo menos uma vez por ano, uma vez na vida a Meca. E os três ali já estavam mais ou menos confabulando entre si que aquele Monte da Transfiguração seria um monte para romaria. Seria um monte para romaria, para as pessoas, não é? Pelo menos uma vez na vida ir ali naquele Monte da Transfiguração, que ali estavam as cabaninhas que foram feitas para Jesus, para Elias e para Moisés. Só que Deus acabou com a história. Deus disse assim, olha, este é meu filho amado em quem me compraz, a ele ouvi. A mesma palavra lá do batismo. Jesus, aliás, o nosso Deus repete no final do ministério de Cristo. E aí, meu irmão, quem é que estava ali naquela visão? Estava Elias, que representava o quê? Os profetas. Estava lá Moisés, que representava quem? A lei. Que representava os patriarcas, porque Moisés foi um dos patriarcas, não é? do povo de Israel. E estava ali Jesus, mas só Jesus brilhava. A palavra diz que o corpo de Jesus ficou todo iluminado, que os apóstolos tinham dificuldade de olhar para Cristo, tal era o brilho da glória que Jesus tinha naquele momento. Então o que Deus fez? Jesus ressaltou, aliás, Deus ressaltou Jesus, não deu brilho para Moisés, não deu brilho para Elias, deu para Jesus, para todo mundo perceber que Ele é que é a luz, que Ele que é a verdade, mais do que isso, é Ele que nós temos que ouvir. A partir deste momento, meu irmão, esse pastor aqui disse, olha, a partir de agora, não tem outra conversa para mim, eu só vou falar de Jesus. Eu sei que algumas pessoas não entendem muito isso, não compreendem e não aceitam que eu seja um pregador apenas de Jesus. Mas eu sou cristão, irmão. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Se você chegar agora e for falar com um muçulmano, o que esse muçulmano vai dizer para você? Que Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta. Agora eu pergunto para você, o muçulmano vai ouvir Jesus? O muçulmano vai ouvir o espiritismo? O muçulmano vai ouvir o budista? Não. O muçulmano é correto na sua fé. Pode ser uma fé enganosa, mas ele é correto na sua fé. Porque o muçulmano só ouve Maomé. Ele é o profeta, então só ouve Maomé. E você sabe que Maomé foi um homem guerreiro, que usava a espada, que matava, que assassinava. Ele era um soldado. Mas por outro lado também Maomé tinha uma interpretação a respeito de Deus, do paraíso, e essa mensagem atenua, não é? A agressividade, mas as duas coisas andam juntos na fé muçulmana, a violência e o amor. Não sei como eles fazem isso, mas eles estabelecem, aqui é amor e aqui é pauleira, aqui é espada no pescoço, não é? Então, meu irmão, aí você vai, por exemplo, para o Buda, o budismo. O budista, ele sabe perfeitamente quem foi Buda. Aquele príncipe que morava num castelo. Aquele príncipe que era mimado, que nunca conheceu, nunca soube o que é dor, nunca soube o que é sofrimento. Aquele príncipe que assentava-se à mesa e ele era servido para ele um banquete, a mesa gigante, enorme, comida para todo lado. Mulheres cuidando do príncipe para que ele não caísse, para que não se machucasse, enfim. A infância de Buda foi uma infância assim, absolutamente dentro de uma redoma.
aonde ele não conhecia absolutamente nada que fosse desagradável, nada que tivesse a menor noção de que fosse dor ou mal. Aí certo dia, ele estava brincando lá na rua, deixaram ele brincar na rua, e ele olhou por cima do muro do palácio. E ele, como todo menino sapeca, chegou no muro, olhou e pulou o muro e foi ver lá o que estava acontecendo no meio do povo. Ele nunca tinha visto o povo de perto. Aí na hora que ele sai no meio daquela multidão, que ele vê lá pessoas velhas, ele tomou um susto, ficou olhando, porque ele nunca tinha visto um velho na vida. Ele viu aquela pessoa toda arrugada, toda magra, andando todo curvadinho. Ele ficou olhando aquele negócio ali. Aí de repente ele vê lá pessoas magérrimas, passando fome, necessidade. E ele ficou assombrado com aquele negócio. Aí quando ele é levado de volta lá, pegaram o príncipe, levaram para casa, de novo, lá para o palácio, aquelas imagens não saíam da cabeça de Buda. E Buda disse assim, meu Deus, o que eu gostaria muito de poder ajudar essas pessoas, de aliviar o sofrimento delas. E aí ele começou a estudar a questão do sofrimento. Então hoje o que você tem, e desde aquele tempo também, o budismo ele é o quê? Ele é uma procura do ser humano para afastar de si o sofrimento. Esses são os ensinos de Buda, porque aí Buda fez o quê? Ele disse assim, eu não quero mais saber desse conforto, não quero mais saber de estar aqui no palácio, eu vou para lá, no meio do povo, procurar aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Então todo budista, meu irmão, sabe dessa história. Todo budista se dedica a Buda, por ele ter esse sentimento de humanidade, de querer ajudar as pessoas, de aliviar os sofrimentos. Então, todo budista sabe disso. E nós que somos cristãos? Nós que somos cristãos estamos lá olhando para Daniel, para Jeremias, para Elias, para Moisés, olhando para Paulo, Pedro, Tiago, João, olhando para todo mundo. Quando nós, eu e você, deveríamos estar com o nosso olhar focado, voltado para Jesus. Eu não sou cristão, então quem é a pessoa mais relevante da minha vida? Aliás, que é a única pessoa da minha religiosidade, da minha fé. Tem que ser Jesus, meu irmão. Ou eu sou cristão ou não sou. Então não adianta tentar fazer essa mistureba toda e tentar agradar todo mundo, agradar os profetas, agradar os reis, agradar Israel. Não, meu irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, meu irmão, eu fiz essa opção como pastor. E como eu disse para você, muitas pessoas ficam meio assim comigo, dizendo, esse pastor é herético. Como eu sou herético? Se eu estou seguindo só Jesus, Jesus é heresia? Eu só sigo as palavras de Jesus que estão aqui na Bíblia? As palavras de Jesus que eu prego são heresia? Meu irmão, pense bem antes de falar de mim, viu? Pense bem antes de falar mal de mim. Então, eu, na minha condição de cristão, estou aqui para o tempo todo falar de Jesus, viver Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é esse ser maravilhoso, que trouxe o reino de Deus até nós. Porque foi Jesus que abriu as portas da eternidade, que antes estava prometido só aos judeus. Jesus vem e abre a porta para toda a humanidade, porque era isso que Deus queria. Esse é o propósito de Deus, que todos se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus é amor, gente. Esquece essa história de Deus que pune, Deus que está interessado em punir, esmagar a humanidade. Deus não quer isso não, meu irmão. Deus quer resgatar o ser humano. Não se engane, porque Deus é amor. Deus é amor. Acabe com essa história de você ter medo e receio de Deus. Deixe Deus te abraçar, porque é isso que Ele quer fazer. Até o próximo programa. Deus te abençoe.